Oi pessoal, meu nome é Viviane, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui em Alfenas. Vou apresentar para vocês as atividades do PET 1, que é o Programa de Ensino Tutorado do 8º ano. Então, o primeiro assunto dessa apostila vem o gênero textual, verbete enciclopédico e o vídeo minuto. O verbete enciclopédico, né, um dicionário, um verbete dicionário, é um gênero natural de natureza expositiva. Então vamos falar o que é um gênero textual. Os gêneros textuais, todo tipo de texto pertence, né, cada tipo de texto pertence a um gênero textual, porque ele tem funções sociais diferentes. Ou ele é fazer rir, ou é instruir, ou é ensinar algo, informar, e eles têm aí uma tipologia expositiva, porque existem os textos narrativos que contam uma história, existem os textos predominantemente descritivos, existem os textos dissertativos, e no caso expositivo por quê? Porque ele expõe um assunto, explica o conceito sobre algo. Se fosse argumentativo, ele ia expor a ideia, né? Tentar convencer alguém. Então, ele apresenta, o verbete apresenta definições, a Wikipédia é a mais conhecida, né? E de forma não linear. O que significa isso? O não linear. Os textos não lineares, eles não apresentam uma sequência. Assim como você pega um livro, você vai ler a página, página por página, para dar continuidade. Já não linear significa que você vai a uma enciclopédia fazer uma pesquisa. Você não precisa ir na primeira página. Você vai lá e procura aquilo que você quer saber, assim como o dicionário vem em ordem alfabética, né? Então, esse gênero textual, ele é um gênero bastante usado e que tem também as suas características e estruturas próprias, assim como todos os gêneros textuais. E dentro, na escrita, existem aí, na hora que a gente vai produzir, existem termos aí de coesão, né? Depois, mais para frente, eu vou falar sobre coesão e coerência. São termos, por exemplo, sinônimo. Quando a gente vai escrever algo, a gente usa essa unidade significativa porque ele tem significado idêntico ou parecido para substituir, para não ficar repetitivo no texto. Carro e automóvel, por exemplo, é a mesma coisa com uma palavra escrita diferente. Elipse, que também é um termo que a gente usa na hora que vai escrever, que é uma figura de linguagem que omite o termo. Eu tenho um exemplo aí, chegamos cedo hoje. Não apareceu o pronome nós, ele está oculto, ele está escondido na oração, mas dá para a gente saber pelo verbo aí na terceira pessoa. Os hipônimos e hiperônimos, a gente pode pensar assim, nossa, que palavra estranha, esquisita, mas a gente usa demais. Porque quando a gente usa um termo para substituir outro nos textos, para não ficar repetitivo, de repente você está usando o hipônimo e o hiperônimo e nem sabe. Né? Então, o azul e vermelho são hipônimos de cor. Por exemplo, eu pego, se no texto eu já escrevi ver, eu não quero repetir ver, eu ponho olhar. Então, são hipônimos. Se eu pego hiperônimos no sentido genérico, por exemplo, eu vou falar sobre doença. A doença eu estou generalizando, porque existem várias, né? Várias doenças. Se eu pegar animais, eu estou me referindo a quem? A qual animal especificamente? Né? Então, ele é mais abrangente, mais genérico do que o hipônimo. O hipônimo, ele é mais específico. E através dessas definições, na atividade 2, você vai estabelecer qual, nesta ordem, a primeira palavra com a segunda, quais são, né, que estabelece relação, a primeira palavra sendo hiperonímia e a segunda hiponímia. Então, você vai responder. Na atividade 3, os sinônimos, você vai fazer a ligação aí entre as letras, né? E do outro lado, quais são as palavras que têm sentidos, né? Significados parecidos ou iguais. Na atividade 4, você tem os hiperônimos de gato, rosa e amor, que são respectivamente, quais são? Né? Será que esporte é referente a gato? Será que órgão é referente a rosa? Será que sentimento é referente a
amor, então tem que ser os 3 respectivamente. Você vai fazer a opção na resposta, que responde corretamente. A atividade 5, quando o elemento é omitido no texto, sem que perca o sentido, né? Como na frase sobre a cama, cobertores e lençóis limpos. Qual é a figura de linguagem que é usada na frase? Lembrando que figura de linguagem são termos que a gente substitui quando a gente quer dizer uma outra coisa, né? Existe a linguagem figurativa, a linguagem conotativa, existe a linguagem no seu sentido real, né? Então, você vai ler essas atividades com bastante atenção, os conceitos estão no texto acima e responder. Até a próxima semana, um forte abraço.